Seja na paz do Senhor Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, né? Nesta manhã eu quero estar deixando uma palavra aqui, uma breve palavra aqui para a amada igreja, né? Que se encontra em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz assim: advertência contra a incredulidade. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra a geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Nesta manhã, né, essa palavra aqui que se encontra em Hebreus, né, Paulo diz que quando ouvirmos a voz do Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos, que a gente não venha endurecer nossos corações, que não viemos fazer as nossas próprias vontades, mas fazer a vontade do Pai que está no céu, que só nos quer bem, que os caminhos dele são caminhos de paz, são caminhos de vida, né, e não de morte. E o que a palavra aqui em Hebreus ele quer dizer? Que Deus, ele usa os seus aqui na terra, né, através do Espírito Santo, né, ele nos alerta dos perigos de permanecermos no pecado, de continuarmos no erro, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, né? E o que mais tem acontecido nos tempos de hoje é que muitos endureceram o seu coração, muitos já não estão dando mais ouvidos à voz do Senhor, os recados, alerta do Senhor, né? Muitos vivem pelas suas próprias vontades, seus próprios desejos, né? Muitos falam, eu mando em mim, eu mando na minha vida. Não mandamos nada, meus irmãos. Nós não mandamos em nós, não. Porque em questão de segundo, essa carne aqui, ó, ela vai tombar a terra. E acabou. Para você ver que você não manda em você, que você não é dono nem do seu corpo. Deus é dono desse corpo. Deus é dono da vida e da morte. Ele nos deu a vida. E ele nos tira a vida. Isso é certo. Isso é o que, no final de tudo o que fazemos, é o que vai restar a morte, meus irmãos. Mas eis a questão: para onde iremos depois que esse corpo tombar? O que você tem feito aqui na terra? Qual caminho você tem escolhido para que lá no futuro você venha ter a sua morada? Aonde será a tua morada eterna? No céu ou no inferno? Porque a palavra de Deus fala que assim, meu irmão, que lá no tempo antigo, né, lá em Êxodo, Deus, ele preparou um homem, né, cujo homem se chama Moisés, para salvar o teu povo da terra do Egito. Um povo esse que estava na mão de Faraó, sofrendo na escravidão, trabalhando dia e noite, sofrido, né? E chegou um determinado tempo de sua vida
que eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a pedir socorro, Senhor. Nos tira deste sofrimento, nos tira daqui, Senhor, nos socorre. E Deus, movido de íntima compaixão e misericórdia, preparou o seu servo Moisés, né? Para que ele fosse o salvador do povo naquela terra. Salvador do povo, não da alma, tá, meus irmãos? Porque só quem salva a nossa alma é Jesus Cristo. Salvador do povo. Olha, ele apareceu para Moisés e falou: eu te escolhi para que tu vás até o Egito salvar o meu povo que clama. Eu ouço o clamor do meu povo pedindo socorro. E Moisés, mas como? Como eu? Eu quero que você vá até a Faraó e fale assim, assim, assim. E Moisés, conhecendo Faraó, que era um homem poderoso na terra, mas não era maior que Deus. O poder dele era aqui na terra. Mas quem é mais poderoso nos céus e na terra é Jesus Cristo. Então, Moisés falou, mas ele não me ouvirá, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pequeno, eu não sou nada. E Jesus falou, não falarás tu, mas eu falarei por ti. Porque quando Jesus manda, é ele que cuida. Quando Jesus manda, é ele que nos protege. Então, a palavra de Deus fala assim, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque eles sabem o que tem preparado para nós. Né, meus irmãos? E assim aconteceu. Moisés foi até o Egito. E assim ele entregou o recado na mão de Faraó. Olha, o Deus Santo Poderoso manda dizer que para que tu liberte o teu povo, para que não te suceda algo maior. Faraó endureceu o coração 10 vezes. 10 vezes Deus enviou Moisés para dar o recado. Mas Deus fala em tua palavra que ele endureceria o coração de Faraó para que ele visse os manifestos do Senhor, para que ele visse que Deus é Deus poderoso. E quando ele fala, e quando ele manda, e quando ele promete, ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meus irmãos. Então, o que aconteceu? Para que Faraó libertasse o povo, a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus permitiu que todos os primogênitos morressem. E um deles era o filho de Faraó. Faraó não suportou a dor e viu que Deus não estava de brincadeira e resolveu libertar o povo. Leva este povo daqui para que não aconteça coisa pior, porque ele viu quem era o Deus Altíssimo. Mas peraí, mas ainda não tinha acabado. Quando Moisés saiu com o povo para o deserto, onde Deus pediu que Moisés levasse o povo dele para o deserto, porque ali Deus os provaria, para ver se realmente eles estavam com o coração voltado para o Senhor. Mas eu pergunto, meus irmãos, você acha que Deus é Deus que quer pego de surpresa? Não, meus irmãos. Deus não é pego de surpresa. Ele sabe tudo hoje, o passado e o presente e o futuro. Deus, ele sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. E muitas vezes o que irá acontecer com nós não são coisas boas, e ele nos avisa, nos alerta. E o que está acontecendo, e o que aconteceu aqui, que irá acontecer, é o que está acontecendo nos dias atuais. O povo tem endurecido o coração à voz de Deus. O povo hoje, meus irmãos, está andando como a parábola da semente que caiu pelo caminho e logo veio as aves e comeram. E a semente que caiu em pedras logo brotou, mas não tendo raiz, veio o sol e secou. Assim está acontecendo com o povo. O povo está recebendo a palavra do Senhor, mas emocionado,
recebe naquele momento por emoção. Mas se passa-se um tempo, meus irmãos, esquece, volta às suas práticas. Volta a querer ter os desejos do mundo, meu irmão. Voltam a querer a ter os desejos das práticas que não agradavam ao Senhor. E isso se chama coração duro. Isso se chama rejeição à palavra de Deus, meus irmãos. E isso é muito sério o que está acontecendo nos dias atuais, está acontecendo com este povo, que Deus levou ali no deserto para provar 40 dias. Era o tempo que esse povo ia permanecer ali no deserto. Mas daí se começaram, meus irmãos, as dificuldades, Deus testando o povo para ver onde estava até sua fé. Mas quando veio a primeira dificuldade, o povo chegou para Moisés e falou assim: olha, tu nos tiraste lá da terra, do Egito, aonde comíamos, bebíamos, para morrermos aqui neste deserto de fome e de sede. E Moisés, vindo a murmuração do povo, chegou até Deus. E Deus: olha, Moisés, farei eu brotar água da rocha para que este povo beba, para que este povo veja que eu sou um Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. E o povo ali, vindo o milagre, ficou feliz e saciaram a sua sede. Mas e logo depois veio outras dificuldades. E é o que acontece no mundo de hoje, meus irmãos. Nós queremos a Deus, mas não queremos passar pela prova. Nós queremos a Deus e queremos viver uma vida de abundância, felicidade. O caminho do Senhor não é isso, meus irmãos. O caminho do Senhor é espinhoso, o caminho do Senhor é sofrido. Porque se quisermos uma vida fácil, continuamos no mundo. Mas é um caminho que não vai te levar, meu irmão, à salvação, porque tudo que vem fácil, vai fácil. E as coisas do Senhor é por esforço, é sacrifício, da mesma maneira que Deus, ele morreu naquela cruz do Calvário, foi um sacrifício, meu irmão, um sacrifício vivo, de um sangue inocente, de uma pessoa inocente, meus irmãos, que não tinha pecado nenhum, um Deus puro, um Deus que não tinha raiva, mágoa, rancor, um Deus que morreu em silêncio, que em momento nenhum ele se arrependeu e quis voltar atrás, não. Ele morreu naquela cruz para salvar a humanidade, salvar nossa alma, meus irmãos. E o que estamos fazendo com esse preço que Jesus pagou? Estamos desprezando a cruz, estamos desprezando o sangue inocente do Senhor. E muitos estão pagando pelos seus erros, seus pecados, pelas suas escolhas. Meu irmão, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Tudo que você comete fora e dentro do teu corpo há um preço. As suas escolhas acarreterão nas consequências, meus irmãos. Pode-se passar anos, pode-se passar dias, nada você está vendo acontecer, mas uma hora a conta chegará, meus irmãos. Porque Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. A misericórdia do Senhor, ela não vai durar para sempre. A palavra do Senhor fala que o machado está posto à árvore. E a árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. E quem nós estamos sendo? Uma árvore frutífera ou uma árvore infrutífera? Porque nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Se os frutos forem bons ou se os frutos foram maus. Né, meus irmãos? Então, chegou o tempo em que aquele povo, ele não ficou 40 dias no deserto, ele ficou 40 anos. 40 anos rodando no deserto, meus irmãos, em círculo. Você sabe por quê? Porque eles endureceram o seu coração para Deus. Eles murmuraram. Deus santo, poderoso, Deus de poder e glória, meus irmãos. Eles, aleluia, glória a Deus, eles reclamaram do processo que eles passaram ali, mas era preciso eles passarem o processo para que eles viessem herdar a terra prometida. Moisés, meus irmãos, Moisés, ele foi um homem obediente. Ele ouviu a voz do Senhor e ele fez tudo quanto o Senhor mandou, porém ele não herdou a terra prometida. Porque chegou um momento da vida dele que ele desobedeceu. E pela desobediência dele, meu irmão, pelo pecado dele, o pecado, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida.
onde era o maná, onde Deus tinha prometido para ele ali, meu irmão. É muito sério hoje. A nossa salvação vai depender de nossas escolhas, meus irmãos. Há muitos anos atrás, eu vivia em uma vida onde não agradava a Deus. Uma vida de pecado, cheia de iniquidade, cheia de mancha, de máculas. Né? Eu não conhecia a palavra do Senhor. Eu só ouvia falar de Deus, mas nunca tinha ouvido falar na Bíblia, realmente, qual o significado da Bíblia. Era um livro em que eu chegava na casa da minha avó, estava aberto sempre no Salmo 91, meus irmãos. Né? Porque a maioria tem esse entendimento que abrindo a Bíblia, deixando ali no Salmo 91, eles estão sendo livres, eles estão sendo protegidos. Meu irmão, a palavra de Deus fala que sem obediência é impossível agradar a Deus, meus irmãos. Você deixar o livro aberto ali, simplesmente só no Salmo 91, nada na tua vida irá acontecer não, meu irmão. Se você quer entrar no reino do céu, se você quer ser salvo, medite nesta passagem aqui, nessa palavra, dia e noite, não aparte esse livro da tua boca. Conheça o Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse fala que João viu um homem sentado em um cavalo branco, vindo, descendo sobre as nuvens, cujo este homem tinha escrito na tua coxa a palavra. E quem era esse homem? Ninguém poderia ver, a não ser João, que teve essa visão, porque Deus permitiu a João visse essa imagem para que ele escrevesse as coisas que em breve vão de acontecer. E está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Entendeu, meus irmãos? E o que estava escrito na coxa do Senhor Jesus Cristo? A palavra. Ou seja, Jesus é a palavra. Quer conhecer Jesus? Medite na palavra dia e noite. Conheça, obedeça. Para você conhecer o Senhor, seu Deus, meus irmãos. Então, quando eu estava cansada daquela vida, meus irmãos, que eu não queria mais viver naquela vida, sabe? Era uma vida de miséria. Era uma vida cheia de infelicidade, angústia, medo. Eu não tinha paz, eu não dormia. Eu não sabia o que era ter uma cama direito, dormir, meus irmãos. Então, a palavra do Senhor alcançou o meu coração, porque eu abri meu coração para Deus. Porque tem muita gente que ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo e está passando por um momento difícil. Aquele momento a palavra de Deus toca. A pessoa chora, se emociona. Mas você quer conhecer a pessoa, se vai permanecer, é quando se passa os dias, o tempo. Você não vê o fruto digno de arrependimento. Porque a palavra não penetrou no teu coração, ela não abriu, ou ele não abriu o coração para que a palavra entrasse e fizesse morada. E logo aquela semente, o que aconteceu? Secou. E a semente é a parábola também. Aleluia, glória a Deus, da semente que caiu em espinheiro. Logo se cresceu os espinheiros e a sufocou aquela planta. E isso Jesus quis dizer que são as pessoas que vivem atarefadas, preocupadas com as coisas deste mundo, recebe a palavra de bom grado, se emociona, mas logo a palavra morre. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque a mente e o coração delas estão voltados para essa terra. Estão preocupados o que vão comer, o que vão vestir. Estão preocupados em carro, luxo, fama, dinheiro, em ter carro, casa. Estão preocupados finais de semana, meus irmãos, curtir. Que prazeres momentâneos, meus irmãos. Então a palavra, ela não vai crescer dentro dela porque ela não está voltada o coração dela para Deus. A palavra do Senhor fala bem assim, meus irmãos. Buscai o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não precisamos se preocupar com as coisas dessa vida quando estamos com o coração dado realmente para Deus. Que Ele seja o centro dos nossos corações, meus irmãos. E aí Deus sabe do que a gente necessita, porque Deus dá tudo por medida. Ele vai dar conforme a tua vontade, porque Deus,
Quando ele ama aquela pessoa, quando ele escolhe, ele sabe o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. Então, nem tudo que a gente pede ao Senhor, ele vai nos dar, porque é preciso passar primeiro pela sua aprovação. E Deus vai ver se aquilo que você está pedindo está de acordo com ele. Se aquilo não vai te tirar da presença dele, e assim está acontecendo no dia de hoje. Muitos estão preocupados com a sua vida terrena, em construir casas, mansões, querer trabalho do melhor salário. Estão esquecendo de se entregar verdadeiramente a Deus, corpo, alma e espírito. Tá entendendo, meus irmãos? Não é simplesmente só você aceitar Jesus e você sentar no banco de uma igreja para esquentar banco, não. Porque quando Deus nos tira do mundo, é para que nós viemos ser diferente. É para que o nosso testemunho de vida e a nossa maneira de viver hoje, uma nova criatura, venha alcançar aquelas vidas que estão lá fora perdidas. Por isso que a palavra de Deus fala, ó, seja a luz do mundo e sal da terra. Ou seja, uma lâmpada, para ela iluminar a casa, ela tem que estar em cima. Porque se ela estiver só na metade, por baixo, ela só vai iluminar aquele cantinho. Ela não vai iluminar a casa toda. E a luz do Espírito Santo, ela tem que resplandecer na tua vida. A luz do Espírito Santo, ela tem que brilhar toda em você, em toda a tua maneira de viver. Isso que Deus está querendo dizer nesta manhã. Que a luz do Espírito Santo, a luz de Deus, não seja só em pouquinho em você, mas seja em todo. Em toda a tua maneira de viver, o teu pensar, o teu falar, o teu agir, a tua maneira de caminhar, de olhar. Porque, meus irmãos, muitos estão dentro da casa do Senhor, vivendo conforme as suas vontades, não se importando com a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor ela é perfeita, agradável, suave, meus irmãos. Essa daqui nunca vai nos decepcionar, mas a nossa vontade vai nos decepcionar. Trilhamos caminhos que lá na frente a gente quebra a cara e ficamos depois indagando a Deus, Senhor, porque estamos passando por isso igual o teu povo aqui, ó. Igual o povo no Egito. Eles fizeram a escolha de murmurar, eles não confiaram no Senhor, Deus Altíssimo, depois ficaram murmurando, perguntando por que estavam passando por aquilo, querendo culpar a Deus. Deus não tem culpa de nada, meus irmãos, o culpado somos nós que fazemos nossas escolhas. Nós somos o culpado, não é Deus. Deus, meus irmãos, Deus é perfeito. Então, que não sejamos igual a esse povo, meus irmãos. Tomamos decisões pelos nossos próprios entendimentos e depois queremos culpar a Deus. Vocês estão pecando terrivelmente contra o Senhor Deus. O Deus, ele se irou com o povo. Ele se irou. Olha para vocês verem que é tão sério que nem todos conseguiram chegar. Nem todos conseguiram chegar até lá. Porque alguns caíram no deserto, ou seja, morreram. Muitos falam assim, Deus é amor, Deus é bonzinho. Claro, Deus é amor. Deus, ele é bom, mas ele é fogo consumidor. É igual nós temos nossos filhos. Se nossos filhos cometem algo que a gente vê que foi desagradável, que aquilo irá prejudicar, o que a gente faz? A gente castiga ele. A gente dá um castigo para que ele aprenda que aquela atitude dele não foi correta e que é uma consequência. Logo em seguida a gente quer castigar, vou te dar um castigo, a gente quer tirar algo dele para ele aprender. A gente deixa ele de ir para uma festa de aniversário, de brincar aqueles dias, para que ele veja que a ação que ele teve uma consequência, e assim é Deus. Deus, ele permite que aquela ação que nós estamos fazendo venha as consequências. E as consequências vêm, meus irmãos. Mas antes das consequências virem, Deus alerta. Olha, mando você tirar as plantas dos teus pés aonde você está colocando os teus pés. Assim diz o Senhor. Para de adulterar. Para de fornicar. Para de mentir, para de fofocar da vida alheia. Para de maldizer contra a vida do teu próximo. Assim Deus avisa antes de qualquer coisa. E quantos, meus irmãos, já caíram por desobedecer a voz de Deus? Muitos estão caídos porque viveram nas suas próprias vontades, não colocaram o Senhor Deus no centro do teu coração.
Porque muitos estão vivendo exteriormente, somente pela capa. Mas quem vive de capa, um dia a capa cai, meus irmãos. E a verdadeira face aparece. É igual, meus irmãos. Vou dar um exemplo. Quer ver? Eu tenho meus cabelos pretos, eu sou morena. Eu vou lá, pego os meus cabelos e pinto de loiro. Ou seja, estou vivendo em uma cor que não é minha, que não foi a que Deus criou. Mas logo com o passar do tempo, passa alguns meses, 2, 3 meses, logo começa a aparecer meus frios pretos. Porque o loiro já está saindo, ou seja, a mentira está caindo e a verdade está vindo. Por isso que a palavra de Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Glória a Deus, aleluia. Porque a mentira não é só quando sai da boca, mas a mentira é tudo aquilo que você tira o verdadeiro para colocar o mentiroso falso. É você pegar o rótulo, aleluia. Vamos dar um exemplo de uma margarina Qualy e você colocar o rótulo delícia. Você está sabendo que ali não é a marca verdadeira, mas você está adulterando o produto. E a mentira um dia vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu vejo acontecer na vida de muitos. Preferem viver na mentira e lá na frente a verdade vai pegar ela. Porque não tem nada em oculto, meus irmãos, que não seja descoberto, aleluia, glória a Deus. Que sabemos fazer nossas escolhas. Eu vejo muitos, meus irmãos, querendo sair da vida de pecado, de bebida, de droga, simplesmente pelas suas vontades. Mas se passar algum tempo, eles caem novamente, sabe por quê? Porque não teve raiz. E sabe quem é a raiz? Jesus Cristo. Se não entregarmos nossa vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, não vamos permanecer de pé firme. Porque Deus é quem nos livra, é quem nos protege, é quem envia os seus anjos da guarda para nos guardar. É que mal nenhum chega na nossa casa e nossas vidas. Porque quando estamos verdadeiramente em obediência. Obediência, meus irmãos. Não é, eu estou dizendo, não é você simplesmente aceitar Jesus e viver dentro da igreja. Obediência. Obediência é corpo, alma e espírito. Viver uma vida de doutrina e santidade. A santidade, meus irmãos, ela começa de dentro para fora. Sabe, meus irmãos? Quando estamos, toda a tua casa é refletida. Porque existem muitos crentes que estão há anos dentro da igreja, mas olha para dentro da casa deles. O filho tá na droga, o filho tá na prostituição, a mulher dele anda de qualquer maneira, veste roupas, fazendo com que traga sensualidade, porque a palavra de Deus fala que os sensuais não herdarão o reino do céu. Meus irmãos, cada maneira de vivermos nessa terra, aqui, ó, fala. Olha só, existem muitos pastores, obreiros, evangelista, que estão perdendo a autoridade, sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não têm autoridade dentro da tua casa. Eles estão indo para a igreja e as mulheres deles estão indo a todos sensuais para a casa do Senhor. Ou seja, até para trabalhar. Quer dizer, dentro da igreja, bota uma saia e uma blusa para ir cultuar o Senhor. Parecendo que Deus só está dentro do templo. E quem disse que Deus está dentro do templo? Deus não habita dentro do templo, feita por mãos humanas. Deus, ele envia ali o teu Espírito Santo quando ele quer falar, fala e sai. Porque nós somos a igreja, meus irmãos. Nós somos o templo do Senhor. Ele habita em nós verdadeiramente quando nós abrimos nossos corações para o Senhor Jesus Cristo habitar. E aí muitos estão sendo crentes só dia de culto. Mas aqui fora, meus irmãos, estão sensualizando. Estão usando seus corpos para chamar a atenção de outros homens, sendo que a palavra de Deus fala que aquele que atentar para uma mulher e a cobiçar em teu coração já cometeu adultério. E assim estão muitos trazendo, meus irmãos, escândalo perante a palavra do Senhor. É por isso que o demônio está bagunçando, Satanás está bagunçando dentro dos templos, dentro da casa dos crentes, meus irmãos. Não tem autoridade, porque eles não estão firmados na rocha do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece logo cai. Como muitos caíram aqui no deserto, porque endureceram o seu coração, a sua cerviz para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Estão usando seus corpos como
objeto de sensualidade, dizendo que Deus está falando, Deus está mandando, Deus não está mandando nada, Deus não está falando nada, porque Deus não habita em templo sujo. O Espírito Santo é santo, ele habita em um templo santo, irrepreensível. A palavra de Deus fala: sejamos irrepreensíveis em toda maneira de viver, meu irmão. E muitos estão ouvindo a correção do Senhor, estão endurecendo o coração, estão fazendo chacota com os que Deus ainda deixou nessa terra para alertar o povo, meus irmãos. Acordamos para a realidade da vida. Deus está irado com a humanidade, meu irmão. Olha o que está acontecendo: é filho matando pai, pai matando filho, guerra, rumores de guerra, meus irmãos. Igrejas, templos feitos por mãos humanas sendo escandalizados por pastores vestidos de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. Estão matando as almas, conduzindo as almas. Como que pode? A palavra de Deus fala que pode um cego guiar outro cego. Conhecereis as almas pelos seus frutos. Olha para o pastor, olha para a vida do pastor, olha para a mulher do pastor, olha para a filha do pastor, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Se o pastor está ali cheio de sensualidade no corpo, usando roupas para chamar a atenção de outra mulher, a mulher, e vocês vão dar a vida de vocês para que um homem desse conduza a vida de vocês, vocês estão cegos. Vocês não conhecem a Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus é santo, e Jesus está procurando um povo que obedeça a Ele, meus irmãos. Que viva com o coração voltado para Deus, aleluia, glória a Deus, Deus santo, poderoso. Cuidado, meus irmãos, com quem vocês estão dando ao ouvido. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor, aleluia, glória a Deus. Ele vai te caminhar no caminho correto, e quer conhecer Jesus, não saia dentro de sua casa, meus irmãos, para ir para templo feito por mãos humanas, atrás de revelação, porque a maior revelação é essa aqui, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela confronta o nosso pecado, o nosso erro. Aleluia, glória a Deus. Quando eu medito nesta palavra, aleluia, quando eu acordo de manhã para fazer o meu devocional, que eu abro a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu me deparo com o meu erro. Meu Deus, eu preciso me consertar, Senhor. Porque não é porque hoje eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, estou buscando entrar no reino do céu, que eu estou já perfeita. Se eu tivesse perfeita, eu já estaria no céu. Mas eu estou buscando viver uma vida de santidade ao Senhor, buscando me consertar dia por dia. Aqui, olha o meu conserto. Esta é a palavra que me conserta dia após dia. Porque o inimigo de nossas almas, ele está bramando, rugindo, procurando a quem tragar. E todos os dias ele pede nossas almas ao Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele nos dá a oportunidade de podermos viver uma vida, irmão, herdar o reino do céu, meus irmãos. Vocês estão escolhendo ir para o inferno, como que pode? A palavra de Deus fala que no inferno haverá pranto e ranger de dente, e que lá seremos atormentados dia após dia, e que um dia vale mais que 1000 anos, e que 1000 anos vale mais que um dia para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se passará 1000 anos você no inferno, mas parecerá que é um dia, meu irmão. Lá será comido pelo bicho que nunca vai morrer e o fogo que nunca se apaga. E a maior tortura de uma pessoa que desce ao inferno é que ele lembrará que teve a oportunidade de mudar a tua vida enquanto estava nesta vida. Ele lembrará que Deus enviou os teus anjos, aleluia, glória a Deus, para que ele se arrependesse dos seus pecados, e não se arrependeu, porque preferiu viver em seus próprios prazeres, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Receba esta palavra, meus irmãos. Não endureçais os vossos corações, aleluia, glória a Deus. Deus está avisando, Deus está irado com o povo está endurecendo o teu coração, virando as costas para o Deus Altíssimo, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, a vaidade passa, a capa ela cai. Cuidado com o que você tem feito nesta vida, com a tua vida. Ela será o Senhor do teu destino, aleluia. E qual o destino que você está querendo traçar? Onde será o teu futuro, meus irmãos? Onde passará a eternidade? Deus santo e poderoso, aleluia. Meus irmãos, vamos se arrepender enquanto há tempo, enquanto há vida. Aqui dentro de nós
nós existe uma alma, um espírito. Quando este corpo tombar, este corpo, essa matéria, essa carne que do pó veio, do pó retornará, esta alma sairá e o Senhor irá buscar a alma. E quem é o Senhor que virá buscar a tua alma? Aleluia, glória a Deus. Quem é o Senhor? Deus santo, poderoso, Deus de poder e glória. Aquele a quem você está servindo nessa terra. Aleluia. A palavra de Deus fala que uma fonte de água não pode jorrar dois tipos de água. Jorrar água doce, jorrar água salgada. Qual tipo de água está jorrando da tua fonte? Você não pode servir ao Senhor e andar no pecado. Você não pode servir ao Senhor e andar na sensualidade, adulterando, mentindo, fofocando, desejando mal a vida alheia. Da tua boca, ou profere palavras de bênção ou palavras de maldição, meus irmãos. Os nossos lábios foram feitos para honrar e louvar o Senhor Jesus Cristo. Não foi para sair palavras de maldição, porque a palavra de Deus fala que do nossos corações é que procede a vida. É que a saída da vida, o que tem saído do teu coração. Que sentimento vocês têm alimentado dentro do coração de vocês? A mágoa, o rancor, a ira. Aleluia. Ou o amor, a paz. A palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, meus irmãos. Muitas vezes vale mais você ficar na tua casa, meditando dia e noite na palavra do Senhor, buscando o Senhor, do que você estar em porta, dando ouvido a conselhos de ímpio. E isso é que acontece hoje em dia, nos templos, nas casas do Senhor. Muitos estão vivendo, meu irmão, querendo dizer que está servindo a Deus, mas está dando ouvido a conselho de ímpio. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, Deus de poder e glória. Salmos 1, meus irmãos. Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e não possui, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, vamos atentar à voz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vamos dar ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo. Deus quer salvar, Deus quer libertar o teu povo da mão do Egito, da mão de Faraó, aleluia. E quando Deus resgatar, meus irmãos, nossas almas, que viemos entregar totalmente nossos corações ao Senhor Jesus Cristo. Não sentindo vontade de voltar e comer a bolota dos porcos, de comer o vômito do cão. Não, meus irmãos, que passamos pela prova dando glória a Deus, que passamos pela luta dando glória a Deus, porque quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, Ele cuida, Ele zela. Não se preocupe com o amanhã, o que irá comer, o que irá vestir. Jesus, Ele sabe do que necessitamos. Ele envia o socorro. Aleluia, glória a Deus. Entregue o teu corpo vivo ao Senhor, em perfeito, que o louvor seja perfeito, com os lábios puros, que não sejamos lábios impuros. Que esses lábios, meus irmãos, que louvam o Senhor, não sejam lábios que xinguem, que falem mal do meu próximo, que falem prostituição, mas que falam palavras de bênção. Palavra que irá abençoar o meu próximo, a tua casa, o teu casamento. Aleluia, glória a Deus. É por isso que muitos casamentos não estão durando, porque não colocam na mão do Senhor, aleluia, as suas causas. É por isso que a palavra de Deus fala que os adúlteros não herdarão o reino do céu, porque muitos hoje estão preferindo trocar de casamento do que lutar pelo teu. Aleluia. Deus santo e poderoso, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, o teu ídio, o teu querer, meu Senhor. Senhor, meu Pai, perdoa, Senhor.
Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus, Deus Santo e poderoso. Senhor, nos ajude, Senhor, a prosseguir, a caminhar neste mundo, Senhor, cheio de armadilhas, Senhor, mas nos dê visão, nos dê sabedoria, Pai, para vivermos isto, lutarmos, Senhor, para entrarmos no reino do céu, porque a porta é estreita, larga é o caminho que leva à perdição, Senhor, e muitos estão entrando pelo caminho da perdição, por falta, Senhor, de sabedoria, de conhecimento, porque não querem te conhecer, meu Pai, porque não deixa o Senhor ser o centro, Senhor, da vida deles, aleluia, glória a Deus, Pai. Senhor, meu Deus, que neste dia o Senhor venha nos guardar, nos livrar das ciladas do inimigo, que o Senhor, que essa palavra venha alcançar os corações